Olá, seja bem-vindo à parte 5 do nosso tutorial de CRUD, sobre Room. E na aula de hoje nós vamos adicionar, os primeiros subscribers aí no banco de dados, já que na aula passada nós aprendemos, nós criamos a nossa camada de dados, e a nossa camada aí de repositório, ok? Então vamos começar essa aula. Se você quer começar a codificar a partir deste ponto, você vai clonar o projeto e vai mudar de branch para tutorial parte 04 e você vai conseguir acompanhar essa aula sem problema nenhum, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu quero começar fazendo aqui neste vídeo, é abrir nosso arquivo de strings.xml e aqui eu vou adicionar duas novas strings aqui para a gente poder informar ao usuário, que um registro foi inserido no banco de dados. Então eu trouxe aqui as duas chaves que a gente quer. Eu adicionei aqui subscriber inserted successful e subscriber erro to insert, ou seja, o subscriber foi inserido com sucesso e existe um erro ao inserir um subscriber. Então foi essas duas mensagens de erro aqui que eu quis já definir no início dessa aula, porque nós vamos utilizá-las daqui a pouco no nosso código. O próximo passo agora é implementar o nosso subscriber view model, ok? Porque ele por enquanto está vazio e ele vai receber aí o nosso repositório e a partir do nosso view model a gente vai ter a interação da view, a view vai passar isso para o view model vai chamar as outras camadas, a camada de repositório, que vai chamar a camada de dados e vai inserir os dados aí no banco de dados. Então, nosso app está bem dividido, bem separado e o nosso próximo passo agora, é implementar o nosso view model corretamente. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui na implementação do meu view model é receber o repositório que nós implementamos, correto? Então, aqui eu vou adicionar private val, vou chamar aqui essa variável de repositório e aqui eu vou receber o nosso subscriber repository, que é a nossa interface, ok? Muito importante, tem que receber a interface aqui e não aquela classe de data source, ok? Porque nós acabamos de discutir na aula passada da questão da manutenção, de nós não deixarmos o nosso view model conhecer a implementação concreta e sim a interface, sim o contrato, ok? Então é isso, então nós já temos acesso ao repositório aqui do nosso view model. Agora o próximo passo, eu vou criar aqui uma função para adicionar o subscriber. Então eu vou criar aqui a função add subscriber. E essa função ela vai receber aqui o nome e o e-mail, porque esses dados aqui eles devem ser pegados, devem ser recebidos do usuário através do input, através da nossa view. E depois que a gente tem esses dados aqui, a gente vai passar isso para o view model depois que o usuário clicar lá no botão de inserir, por exemplo. Então, esses dados vêm do usuário. E aqui agora o que eu tenho que fazer agora é iniciar um escopo do coroutines. Para isso a gente vai utilizar aqui uma extension aqui do nosso lifecycle, que nós temos agora uma forma muito fácil de instanciar, de iniciar um escopo de coroutines com um ciclo de vida, sendo gerenciado automaticamente aqui pelo nosso view model e pela nossa view, Então aqui eu vou utilizar o view model scope.launch para a gente poder iniciar aqui um contexto de coroutines. Então aqui dentro agora eu posso começar a chamar aquelas funções que foram marcadas com a palavra-chave suspend, ok? Então aqui nós utilizamos o nosso view model scope para a gente poder ter um gerenciamento aí do contexto, de ciclo de vida, a gente não precisar se preocupar com ficar limpando, coisas da memória, quando o aplicativo é destruído ou quando ele é colocado em background, por exemplo. Então, utilizando esse view model scope, automaticamente isso é gerenciado para nós aí por trás dos panos. Agora o legal, como eu estou trabalhando com coroutines, eu consigo utilizar as features da própria linguagem, porque o coroutines é uma feature do Kotlin, então eu posso utilizar o try-catch, que é uma funcionalidade de linguagem, justamente porque o coroutines ele trabalha com a linguagem Kotlin. Então, a forma de eu recuperar alguns, de eu pegar erros que acontecem ao fazer inserções aí no banco de dados, eu posso utilizar o try-catch, e aqui no catch eu posso receber uma exceção qualquer, uma exceção que é mais geral, e aqui eu posso fazer um log, um log.e para poder logar esse erro para a gente aqui no logcat, a gente poder ver que tipo de erro que aconteceu para a gente poder corrigir o nosso aplicativo. Então é muito importante a gente fazer isso. Aqui nós temos que passar uma tag para poder identificar esse log aqui no logcat, e o que eu tenho que fazer basicamente eu vou criar aqui uma constante. Para isso eu vou criar aqui um companion object. E dentro desse companion object eu vou definir aqui uma constante, private val, eu vou chamar essa constante de tag, e aqui eu vou chamar o nosso subscriber view model, pegando aqui o nosso class.java.simplename, ok? Dessa forma aqui eu tenho uma tag definida, e aqui eu posso passar essa tag aqui para dentro. Eu defini essa constante porque eu vou estar utilizando essa tag para logar
nas outras operações também, aqui nas outras funções que nós vamos ter aqui no nosso ViewModel, ok? Então, basicamente é isso que eu tenho que fazer no nosso ADD Subscriber. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou guardar aqui, né, o ID que vai ser passado para mim depois que um registro for inserido no banco de dados. Então, vou chamar essa variável de valID. E o valID vai receber o quê? Ele vai receber o nosso repository.insertSubscriber. E aqui eu passo o nome e eu passo um e-mail, né? Porque nós já estamos recebendo esse carinha aqui. E como que eu vejo, né? Que eu fico sabendo se a inserção foi feita com sucesso. Eu vou apenas verificar se o meu ID ele é maior que 0. Se ele for maior que 0, significa que o registro foi inserido no banco com sucesso e retornou para mim um valor maior do que 0, que é o ID daquele usuário, porque o nosso banco de dados está configurado para automaticamente incrementar aquela coluna de ID toda vez que um registro for inserido com sucesso no banco de dados. Então nós temos aqui muito simples o nosso código implementado. Então, se nessa linha de código aqui no InsertSubscribe acontecer qualquer erro, né, lá para dentro, automaticamente a gente vai conseguir capturar esse erro aqui no cat, vai logar esse erro, que tipo de erro que é, a gente vai conseguir corrigir o nosso aplicativo aí corretamente. Depois nós podíamos também estar implementando outras formas de gerenciar esses erros. E aqui, né, para o nosso aplicativo, nós vamos aqui dentro também do cat informar o usuário que alguma coisa de errado aconteceu de uma forma mais elegante, tá? Ao invés de eu mostrar a exceção para ele, né, aquela exceção lá mais complexa, que geralmente, né, só os desenvolvedores entendem, eu vou apenas mostrar uma mensagem, né, aquela mensagem que nós definimos aqui no string.xml, dizendo para o usuário que aconteceu algum erro ao inserir o subscriber no banco de dados. Então é importante a gente dar esse feedback para o usuário, ok? Então, aqui criada a nossa função add subscribe, o que eu tenho que fazer agora é notificar a nossa view de que alguma coisa aconteceu, né? Eu tenho que notificar a view se o subscriber foi adicionado ou se aconteceu algum erro ao adicionar o subscriber, e para isso a gente vai utilizar aqui o nosso live data, né, para poder fazer essa comunicação, né, para a view observar esses live datas e automaticamente reagir quando houver alguma notificação desses live datas. Então aqui eu vou trazer um código aqui, depois eu explico esse código com calma. Então aqui basicamente o que eu fiz foi criar aqui dois live datas, e eu estou utilizando aqui aquele padrão de back properties para poder deixar meu aplicativo um pouco mais seguro, né? Se você já assistiu alguns vídeos anteriores meus, você já entende por que isso daqui funciona, mas basicamente é porque eu não quero dar acesso lá na minha view a um mutable live data. Isso porque nós poderíamos ter um comportamento estranho, né? Se algum outro desenvolvedor, por exemplo, chegasse, né, no projeto, chamasse por exemplo, chamasse esse subscribe state event data aqui, se ele não fosse privado, ele podia chamar esse cara aqui lá da view e chamar o ponto value dele. Então, dessa forma, a gente ia ter dois pontos que essa notificação ia ser feita, né? Não só aqui no ViewModel, mas também na view, e isso pode trazer efeitos colaterais e difícil entendimento do código. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é protegendo o acesso ao live data, ao mutable live data, que eu consigo chamar um set value ou um post value, ou seja, ninguém da minha view vai conseguir enxergar esse cara. O que a minha view vai enxergar é esse subscribe state event data, que é do tipo live data, ou seja, ele vai enxergar isso, mas se ele tentar fazer um set value ou um post value, ele não vai conseguir, porque o live data ele é imutável, tá? A gente não consegue alterar depois que ele é definido, e basicamente é isso. E aqui no get, né, nessa função get aqui do meu live data, eu aponto para o meu mutable live data, ou seja, quando aqui dentro do meu ViewModel eu setar algum valor nesse subscribe, né, com underline, automaticamente ele vai notificar o meu live data aqui, e quem estiver escutando esse live data na view vai, né, sofrer, né, vai reagir aí conforme os dados que estão sendo passados para lá, ok? Então basicamente é por isso que eu utilizo esse padrão de código aqui para tornar o meu código mais seguro e sem efeitos colaterais. E por último, o que eu tive a fazer aqui, né, foi definir um subscribe state, que é uma classe, né, uma sealed class que eu criei aqui dentro do meu ViewModel, para a gente poder trabalhar aí com os estados de uma forma mais fácil. Se eu não me engano, esse padrão aqui chama padrão MVI, né, algo do tipo, que a gente consegue, né, definir apenas um ponto, né, que a gente vai observar e escutar as notificações dos eventos. A gente consegue ter isso de uma forma muito simples na nossa view, a gente consegue bater o olho, né, e ver em qual ponto a gente está trabalhando com o estado de inserção, com o estado de atualização, né, de delete, etc. Então aqui eu gosto de criar essa classe aqui para representar o estado da minha view. Então basicamente é isso daqui que eu fiz, né, definir aqui dois eventos. Então um evento é para poder notificar, né, quando um usuário for inserido. Eu vou chamar aqui este inserted. E quando tiver algum erro, né, aqui no nosso cat, eu vou chamar o nosso message event data para a gente poder passar um evento de mensagem para a nossa view, e a nossa view mostrar essa mensagem corretamente aí para o usuário. Então,
aqui dentro da nossa verificação, né, se um subscriber foi inserido com sucesso no nosso banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso subscriber state event data, vou chamar o value dele, e no value dele o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso subscriber state, que é o que nós criamos ali embaixo, né, nossa seed class, e vou passar aqui um insert para a nossa view saber que um evento, né, de inserção aconteceu e minha view vai reagir do jeito que ela quiser a esse evento de inserção, ok? A minha view decide como que ela vai tratar esse evento aqui, né, internamente. E por último, né, para a gente poder organizar, eu vou chamar o nosso message event data aqui, vou chamar o value dele, e no value dele eu vou passar aquela string que nós definimos. E para isso aqui mesmo no ViewModel eu posso chamar a minha classe R, né, rstring. Para isso eu vou só importar aqui minha classe R, e aqui vou passar aquela string nossa, né, dizendo que o subscriber foi inserido com sucesso. Vou passar essa string aqui, subscribe insert successfully. Dessa forma minha view escuta apenas esse evento de mensagem, ela simplesmente vai escutar esse evento aqui, que está passando uma referência de um ID, né, de uma string, e automaticamente a gente vai conseguir exibir esse valor, né, essa informação na tela para o usuário. E por último aqui, né, quando acontece um erro, eu quero avisar o usuário que aconteceu algum erro. Então eu vou chamar o nosso evento de mensagem aqui, vou chamar o value dele e vou chamar a nossa string lá dizendo que um erro aconteceu ao inserir o registro no banco de dados. Então vou chamar essa chave aqui, subscriber error to insert. Show de bola! Dessa forma nós temos o nosso ViewModel aqui implementado corretamente. Agora nós temos que passar agora, né? Nós temos que implementar a nossa view agora para a nossa view conseguir observar esses carinhas aqui e também chamar a função aí de adicionar um subscribe para a gente poder, né, verificar se isso daqui está funcionando corretamente na prática, né? Rodar o nosso aplicativo e ver se nós estamos conseguindo fazer uma inserção do banco de dados com sucesso. Então vamos lá para a nossa view. Então aqui com a nossa view aberta, nosso subscribe fragment aberto, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é instanciar o nosso ViewModel, né? Por enquanto nós não temos aqui um objeto de ViewModel instanciado, nós vamos instanciar o ViewModel aqui utilizando o Factory. Vocês já devem ter visto também em aulas anteriores para a gente poder conseguir fazer injeção de dependências, né? Passar parâmetros para o nosso ViewModel através do Factory, tá? Se não utilizarmos o Factory, a gente não vai conseguir passar parâmetros para o ViewModel, ou seja, se for um ViewModel simples sem parâmetro nenhum, você pode utilizar o ByViewModels, por exemplo, né, da extension do Lifecycle, sem utilizar o Factory. Mas aqui nós vamos utilizar o Factory porque nós temos que passar aqui parâmetros para o nosso ViewModel. Então, o benefício disso é que eu não preciso de ter um latent var aqui, ou seja, ele não vai ser instanciado do nosso onCreateView, né, dentro de uma das funções do ciclo de vida, nós já vamos instanciar automaticamente quando esse subscribe fragment for criado, né, for inicializado. Então, vai ser um private val, aqui vai ser ViewModel, do tipo ViewModel, né, subscribe ViewModel, aqui eu vou utilizar o nosso ByViewModels, que é a nossa extension para a gente poder criar um ViewModel aqui no Architecture Companies. Então, aqui eu vou abrir e fechar um bloco, né? É porque dentro desse bloco a gente vai implementar o nosso Factory. Então, basicamente, rapidinho eu vou implementar o Factory aqui, vocês já viram isso em aulas anteriores, depois eu explico aqui rapidinho o que foi que eu fiz. Ok, então é muito simples implementar um Factory, então aqui mesmo no nosso ByViewModels eu defini um objeto anônimo aqui que implementa o ViewModelProvider.Factory. Implementei esse objeto aqui do nosso Factory, que é o create, e aqui assim nós vamos retornar uma instância do nosso ViewModel. Como é que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui um return, vou chamar nosso subscribe ViewModel, e aqui nós temos uma instância do nosso subscribe ViewModel, já vou fazer o cache aqui para o nosso T, porque ele precisa que a gente faça o cache. Só que veja que nós temos um problema aqui, porque o nosso subscribe ViewModel espera por um repositório, ok? Então vamos aqui começar a criar, né, devagarzinho aqui as nossas dependências. Então, como ele depende de um repositório, eu vou criar uma variável aqui chamada repository, que vou falar que é do tipo subscribe repository, né, da nossa interface, para a gente poder ter aqui isso daqui facilmente de visualizar aqui. E vou chamar o nosso database data source, ok? Então aqui na nossa view que a gente começa, né, a injeção de dependência. E veja aqui que nós temos outro problema. Então eu vou só passar o nosso repositório aqui para dentro, né? Então nós já resolvemos a dependência do nosso ViewModel, mas agora nós temos que resolver uma dependência aqui do database data source, que ele espera aqui o nosso subscriber DAO. E como que eu tenho acesso ao subscriber DAO? Através de uma instância do nosso banco de dados. Então aqui eu vou definir uma variável chamada subscriber DAO. E essa subscriber DAO vai ser do tipo subscriber DAO. Vou só deixar aqui explícito para a gente ter fácil visualização. E aqui eu vou só falar que ele vai receber. E aqui na linha de baixo, como nós criamos o nosso App Database, e o nosso App Database é um singleton. Então eu posso chamar aqui o nosso App Database, e ele é uma classe abstrata também. Eu posso chamar esse getInstance aqui, e aqui ele só precisa do contexto. Aqui eu vou chamar o nosso requireContext, para ele poder pegar o contexto aqui da nossa activity, do nosso fragmento. E aqui
né, veja que eu tenho acesso agora à nossa variável subscriber_DAO, porque nós definimos essa variável lá dentro, né? Vocês estão lembrados disso. É por isso que eu falei que para cada classe DAO que a gente tem, nós temos que definir essa variável dentro do nosso App Database. Agora aqui com o nosso subscriber_DAO, nós conseguimos resolver todas as nossas dependências corretamente, ok? Então aqui neste ponto, quando o nosso fragmento for criado, nós já vamos ter um ViewModel já criado com todas as dependências resolvidas através aqui do nosso fragmento, que é o ponto inicial aí da nossa tela, né, quando o usuário abriu aí o aplicativo, ok? Então, beleza, legal, nosso aplicativo está ficando show de bola. O que eu vou fazer agora para facilitar a nossa vida? Veja aqui que o nosso onCreateView tem um código aqui que ele apenas retorna, né, uma view inflada, né, utilizando o inflater.inflate. Existe uma forma muito mais fácil de fazer isso daqui. Se você não tem que colocar nenhum código de configuração dentro do onCreateView, você pode simplesmente pegar a referência de layout aqui, você pode apagar o onCreateView e passar essa referência de layout diretamente aqui para o nosso fragment, ok? Então, dessa forma evita de você ter aquele onCreateView lá apenas para poder inflar o layout. Então, dessa forma aqui, a gente já está fazendo com que o nosso layout seja inflado aqui, só passando o nosso layout aqui como parâmetro do nosso fragment. Por último, eu vou só remover esses imports aqui para a gente poder ter um código mais limpo e pronto, nós já começamos a implementar o nosso fragmento aqui. Vamos para o próximo passo. Beleza, próximo passo aqui a gente vai implementar uma função do ciclo de vida, que é onViewCreate, ou seja, depois que a view for criada, a gente quer fazer alguma coisa aqui dentro, e o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou definir aqui algumas funções. Eu quero criar uma função chamada observeEvents, para ele poder observar os eventos lá do ViewModel, né, escutar aqueles live datas, e eu quero chamar uma outra função chamada setListeners. E essa função aqui, basicamente, dentro dela a gente vai definir, né, todos os listeners de view, ou seja, os listeners de clique, né, e outros listeners que a gente tiver. Então, nós já sabemos que nós queremos chamar essas duas funções aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é criar essa função, né? Então, vou segurar aqui o Ctrl, vou apertar o Enter e vou pedir para criar essa função para a gente que observe events, do tipo que vai ser privada, porque apenas o nosso fragmento aqui vai ter acesso. Então, aqui nós vamos observar, né, aqueles live datas lá no nosso ViewModel. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar o nosso ViewModel, que já está instanciado. Eu vou chamar o subscriber state event data. Vou chamar aqui o observe. Vou passar o nosso View Lifecycle Owner, tá? Que nós temos que passar esse carinha aqui para melhor gerenciamento de ciclo de vida agora. E aqui, por fora aqui do nosso parênteses, eu vou abrir um bloco. E aqui eu vou só importar essa extension aqui do ciclo de vida. Ok? Agora apareceu ali o sublinhado, eu vou importar essa extension, ok? Beleza, então aqui eu já tenho acesso ao nosso which, né? O which ele significa o quê? Ele representa esse subscriberViewModel.subscriberState. Para a gente poder dar um nome mais bonitinho, né? Para a gente não precisar utilizar o which aqui, eu vou dar um nome de subscriberState, ok? Vou sobrescrever o nome do which para subscriberState, porque a gente tem um entendimento melhor quando a gente está aqui observando, né, olhando essa função observe events aqui. Então, para mim trabalhar com os estados, né, que eu falei com vocês, trabalhar com o seed class, aquele padrão MVI, é muito fácil, porque a gente só tem que vir em uma função apenas e dentro dessa função a gente consegue ter um panorama geral dos eventos da nossa aplicação, né, do que está acontecendo. Então, aqui dentro a gente vai começar a escutar aqueles estados, observar aqueles estados. Então, vou utilizar aqui o when e aqui eu vou observar esse subscriber state aqui, e a gente vai fazer o seguinte, né? Quando o estado, né, que for retornado para mim deste evento for do tipo subscriber view model, subscriber view model ponto subscriber state ponto inserted, ou seja, quando esse cara retornar esse estado para mim, né, quando for inserido, o que eu quero fazer, tá? Eu quero fazer algumas coisas aqui. E a outra coisa que eu vou fazer, outro evento que eu vou observar, depois a gente implementa aquele carinha, eu vou observar aquele evento de message, né? Message event data. Então veja que eu tenho acesso apenas à variável do live data e não do multiple live data, aquela que tem um underline, ok? Então se eu tentar digitar o underline aqui, ó, veja que eu não tenho acesso a ela porque ela está privada lá. Então isso daqui me garante que eu só tenho acesso a uma variável imutável aqui dentro. Então aqui da mesma forma eu vou chamar o nosso observer, view lifecycle owner, e aqui dentro eu tenho o nosso it aqui. E esse it eu vou chamar de string hasID, ou seja, é a representação, né, o ID do meu recurso de string. Então aqui é muito fácil, o que eu vou fazer é mostrar um snack bar para o usuário, tá? Então eu vou chamar aqui o snack bar, que é um componente aqui do Android, eu vou chamar o make, ele é muito parecido com a toast, né, de quando você cria uma toast. Eu vou chamar aqui o require view, porque ele precisa aqui de uma referência aqui da view, né, do contexto. Vou passar nosso string hasID, que ele pode receber também o recurso, e aqui eu vou chamar o snack bar,
ponto, e eu posso passar qual período de tempo que eu quero que esse snack bar fique visível na tela. Eu posso passar o short, eu vou passar o long aqui, depois a gente pode mudar isso daqui conforme a nossa necessidade. Eu vou chamar o show aqui por último para ele poder mostrar isso daqui. Se nós não chamarmos o show, ele não vai fazer nada, você não vai ver nenhum efeito na tela e você vai pensar que pode estar com algum bug, mas na verdade é porque você esqueceu de chamar o show para poder exibir isso, ok? Então, aqui dentro, né, quando um usuário for inserido, eu quero fazer algumas coisas. Vocês não viram ainda, mas quando eu inserir, né, quando eu for entrar com o nome e entrar com o e-mail, o teclado vai subir. Então, eu vou inserir, né, as informações. Quando eu clicar no botão, esse teclado ele vai continuar sendo exibido. Então, eu quero automaticamente aqui, né, automaticamente sim, eu quero forçar o fechamento do teclado para eu garantir, né, que quando ele voltar, né, para a tela de listagem de usuário, eu quero que ele volte para essa tela com o teclado já escondido. Então, a gente vai criar um código aqui para poder fazer isso. Mas antes disso, eu quero limpar os campos, né, ou seja, quando eu inserir, né, quando eu informar lá os dados do usuário, logo em seguida de uma inserção com sucesso, eu quero limpar aqueles campos. Então, isso pode ser útil também para o seu aplicativo. Então, eu vou criar uma função chamada Clear Fields. Vou implementar aqui essa função. Essa função, basicamente, eu vou chamar nosso input name, que é o carinha que nós definimos lá no nosso layout, ponto .text. E aqui no ponto .text dele eu vou chamar um clear, para a gente poder limpar esse campo. A mesma coisa eu vou fazer para o nosso input e-mail, ok? Então aqui nós já temos o nosso clear fields. Agora nós vamos criar uma função chamada hide keyboard, para a gente poder esconder aí o teclado. Vou implementar essa função. Vou passar essa função para baixo do clear field, porque eu quero manter aqui uma hierarquia no meu código. Então, como eu chamei o clear primeiro, o clear vem primeiro aqui, hide keyboard segundo, hide keyboard segundo aqui. Dessa forma o código fica mais legível, porque quem for ler vai ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele consegue ter uma hierarquia aqui, uma visualização melhor. Para poder criar a função hide keyboard aqui, eu vou utilizar uma extension. Eu vou criar uma extension nossa que vai fazer isso, porque nós podemos utilizar essa função, né, esse hide keyboard, nós podemos utilizar ele em várias telas do nosso aplicativo. E para isso, então, eu vou criar uma extension da nossa Activity para a gente poder fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é recuperar aqui a nossa Activity. Vou chamar aqui de Parent Activity e vou dar aqui um Require Activity para a gente poder ter a instância da Activity aqui. Vou só verificar se nosso Parent Activity é do tipo AppCompat Activity, para a gente poder chamar a nossa extension, tá? Então aqui eu posso chamar a nossa extension a partir do nosso Parent Activity. E qual que é o nome da nossa extension? Eu vou chamar essa extension de Hide Keyboard. Veja que vai dar um erro aqui porque eu não tenho essa extension criada ainda. Agora então vamos implementar essa extension function aqui. Tudo que é extensão de função eu gosto de implementar numa pasta específica. Então dentro do nosso pacote principal eu vou criar aqui um novo pacote. Vou chamar esse pacote aqui de extension. E dentro desse pacote de extension agora eu vou criar um novo arquivo Kotlin e vou chamar esse arquivo de view extension, ou seja, extension referente à minha camada de visualização. Eu vou falar que é um arquivo mesmo, tá? Não vai ser uma classe. E aqui dentro agora eu vou implementar a função de hide keyboard. Eu vou trazer uma função que eu já tenho criada aqui, você consegue achar essa função também na internet. Então que ele utiliza, né, o System Services, ok? E aqui ele consegue utilizar esse input method manager aqui. E através desse input method manager, a gente tem essa função que é hide soft input from window. A gente passa qual que é o token, né, daquela window que vem da view, que ele vai pegar a view com fox, ou seja, se nós tivermos com o input de nome selecionado, ele vai pegar essa view e através dessa view ele vai conseguir fechar o teclado para a gente. Nós estamos forçando aqui o fechamento do teclado. Depois a gente chama esse set soft input mode aqui, passando o nosso soft input state always hiding aqui para a gente poder forçar ele poder esconder o nosso teclado, né? Forçar o fechamento do teclado. Então, é um código que você pode pegar e colocar no seu projeto aí, se você quiser trabalhar aí com o hide keyboard, ok? Então, aqui nós definimos uma extension function, ou seja, nós chamamos aqui, né? Pegamos o objeto para o qual nós queremos criar uma extensão, né? Para aquele objeto. Eu coloco um ponto aqui, coloco a implementação como se fosse uma função qualquer, né? A partir desse ponto aqui, ok? Então, tudo que eu tiver, né? Todo objeto que for do AppCompat Activity vai ter disponível nesse objeto o nosso hide keyboard agora. Vou fechar esse view extension aqui. Aqui eu vou importar aquela extension. E aqui já ficou configurado corretamente para a gente nosso hide keyboard agora. Agora por último, que tem a ver ainda com essa questão de fechar o teclado, eu vou abrir o nosso XML aqui do nosso subscribe fragment. E aqui em cima no nosso constraint layout, eu vou só colocar um código aqui para ele poder trabalhar corretamente com o foco, tá? Porque nós estamos fechando o teclado aí corretamente, né? Porque nós estamos fechando o teclado automaticamente. Então eu vou falar que o meu constraint layout aqui ele tem um focusable igual a true e um focusable em touch mode igual a true também, porque dessa forma
ele vai trabalhar melhor para mim, para conseguir trabalhar melhor com a questão aí de foco dos inputs, ok? Então, apenas essa configuração que eu tenho que fazer aqui no nosso Subscribe Fragment. Voltando aqui para o nosso código Kotlin, né, nós temos que definir agora a nossa função setListeners, ok? Então, aqui nós vamos querer essa função. Essa função setListeners eu vou passar lá para baixo também, porque eu tenho meu Observe Events aqui, que vai ter essas duas funções. Então, essa função aqui vai ser a última para respeitar a nossa hierarquia aqui de legibilidade de código, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui no setList? Nós vamos escutar a função de clique no nosso botão de adicionar um subscriber. Dessa forma, então, nós vamos estar conectando, né, enviando os dados para o nosso ViewModel e assim sucessivamente até chegar na nossa camada de dados e chegar no nosso banco de dados propriamente dito e fazer uma inserção no banco de dados. Então, aqui nós vamos começar a conectar agora todas as camadas. Então, basicamente, eu vou chamar nosso botão subscribe aqui, vou definir um set on click listen, né, para a gente poder ter o evento de clique, né? E aqui eu vou criar uma variável aqui chamada name, que vai receber o nosso input name, .text.toString. Vou dar um Ctrl D para duplicar, e aqui nós vamos ter o nosso e-mail, que vai ser o nosso input e-mail, .text.toString, ok? E agora que eu tenho esses valores recuperados aqui, vamos chamar o nosso viewModel.add subscriber, passando o nome e passando o e-mail. Ok? Dessa forma, então, a gente conseguiu fazer a ligação da nossa view, né, com o nosso ViewModel, e o nosso ViewModel vai ficar responsável por chamar as outras camadas até chegar lá no nosso banco de dados. E eu acho que é isso, eu acho que nós implementamos, né, corretamente a função de adicionar um subscribe, e o que nós temos que fazer agora é testar para ver se isso daqui está funcionando, né? Então, vamos rodar o nosso aplicativo, já tem muito tempo a gente não roda o aplicativo, vamos ver se a gente conseguiu adicionar essa funcionalidade corretamente. Ok, aplicativo funcionando, né? Vamos agora tentar inserir um registro no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui meu nome, no e-mail vou colocar contato @douglas.com.br. Ok? Então vamos agora tentar adicionar um subscribe e vamos ver se a gente vai conseguir ter sucesso. Vou clicar aqui em add e veja que legal, né? Veja que os campos foram apagados e nós tivemos a mensagem aqui, né? Subscribe inserido com sucesso no banco de dados. Então vamos fazer de novo aqui para a gente poder ver. Vou colocar aqui um outro subscribe, então Diogo, contato @diogo.com.br, e veja agora que está acontecendo o seguinte, ele está limpando o campo, está escondendo o keyboard e está mostrando aquela mensagem para a gente. Então, mais uma vez, eu clico em add, veja que escondeu e mostrou a mensagem de usuário inserido com sucesso. Então, com certeza nós conseguimos inserir esses dois usuários no nosso banco de dados. Se tivesse dado algum erro, a gente ia ter aquela mensagem de erro aqui embaixo e a gente não ia conseguir inserir um usuário no banco de dados. Então, dessa forma, a gente garantiu, né, nessa aula que a gente está conseguindo fazer a primeira operação de nosso CRUD, que é a operação de insert, com o código, né, totalmente aí organizado, desacoplado, né, cada camada com suas responsabilidades. Ok? Então é isso, nessa aula nós vamos parar por aqui e na próxima aula nós vamos criar a tela de listagem de subscribers. Já que nós estamos conseguindo inserir os subscribers no banco, agora é hora de nós conseguirmos ver o nosso resultado já na tela, consultar os nossos subscribers que foram inseridos. Ok? Então é isso, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.